Olá, bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente na Uninter. E hoje nós viemos aqui para bater um papo, conversar, falar alguma coisa sobre contaminação atmosférica, complicação à saúde tanto humana quanto ambiental. Para conversarmos sobre isso, tem um convidado muito especial, o professor Dr. William Salles. Bem-vindo, professor. Mais uma vez a gente vai conversar. Olá, professora Sandra, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os nossos queridos alunos que têm acompanhado aí o programa, aos colegas que estão aí nos assistindo, como sempre, mantendo a audiência aí do programa. E nada como uma temática relevante que casa com o nome do programa, né, professora Sandra? Brasil em Transformação, e nós estamos aí com alterações aí no nosso mundo, no nosso ambiente, que influencia tanto a saúde humana, animal e ambiental, que está o tempo todo em transformação também, né? Só que talvez não seja uma transformação tão boa quanto deveria, né? Quanto a gente gostaria que fosse. Exatamente. E quando a gente fala em ar, não, em mudança climática, em mudança da parte do ar, né? Tanto para o calor, quanto para a poluição, quanto para minimização de todos os impactos que ele pode acarretar nas pessoas, na saúde humana, na biota, no meio ambiente e tal. A gente sempre fala sobre, lembra, na verdade, sobre os novos protocolos da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E um deles, ele fala exatamente, que é o 13, não é, professor? Sobre a ação Isso. contra a mudança global do clima, que é muito preocupante e que muitas vezes mudança é boa, como o professor William falou. Boa, mas no caso da mudança climática, ela não está se mostrando assim tão sustentável, tão boa, né? E Tão também adequada, né, professora? tão adequada, exatamente. Então, como a gente pode falar sobre sustentabilidade, mudança de clima, bem-estar humano, bem-estar ambiental, o que a gente pode começar a puxar, então, esse assunto sobre essa contaminação atmosférica? Olha, professora Sandra, tem tanta coisa para a gente falar, tanta coisa para a gente refletir, tanto das nossas condutas diárias, quanto nas condutas, né? Tanto a nível local, a nível país, a nível mundial, que nós precisamos pensar, analisar, rever algumas coisas, né? Principalmente com relação ao aquecimento global. Então, 90% de chance da influência humana nesse aquecimento global, né? Então, nós temos o lançamento de todos os gases relacionados ao efeito estufa, tanto dióxido de carbono, metano, óxido nítrico, e nós precisamos lembrar que à medida que o ser humano foi se desenvolvendo, né, os países foram se desenvolvendo, então nós temos aí Revolução Industrial, ou seja, todo esse contexto histórico que você que nos acompanha aí já está cansado de ouvir, já ouviu N relatos sobre isso, nós mexemos no equilíbrio, né? No equilíbrio, como que eu posso dizer? No equilíbrio essencial para a manutenção na vida na Terra. Então, quando eu penso na manutenção da vida na Terra, eu preciso lembrar que nós precisamos ver a saúde humana, nós precisamos ver a saúde animal e nós precisamos ver a saúde ambiental. Então, existe uma tríade entre essas três esferas, um equilíbrio que precisa ser mantido entre essas três áreas. Então, quando ocorre uma poluição atmosférica, isso vai impactar nessas três áreas, né, professora Sandra? Tanto na área ambiental, quanto na área animal, quanto na área humana. Normalmente a gente não para pensar que essas áreas estão totalmente interligadas, mas elas estão. Por exemplo, esse dado que o professor trouxe, 90% da influência sobre a mudança climática ou a própria contaminação, poluição
do ar, por ação do homem, por ação antrópica. E a gente não precisa também ir tão longe pensando que somente as indústrias ou só a linha de produção é que traz essa poluição. No geral, até mesmo a gente faz. Você veja, essa preocupação, ela vem lá da Revolução Industrial. Mas no Brasil mesmo, ela começou a se concretizar e efetivar na década de 70, quando começou a olhar para os eletrodomésticos, os equipamentos que utilizavam esses gases, CFC, não é? Que o professor acabou de citar alguns ali. Então, essa preocupação da década de 70 para cá tem intensificado. Não só tem visto e notado a implicação na saúde humana, quanto à parte respiratória ou complicações respiratórias, mas também do lado do consumidor, que a partir da hora que o consumidor percebeu que ele precisa, vamos supor, usar o exemplo, precisa de uma geladeira. Essa geladeira, na época, na década de 70, 80, utilizava esse gás. Precisava muito, todos precisam de uma geladeira em casa. A partir da hora que a gente sabe que cada vez que abria a porta da geladeira, ou então qualquer movimento que você fazia com ela poderia estar inalando um daqueles gases, o consumidor começou a ficar preocupado e cobrar de quem? Não adianta simplesmente não consumir, a gente precisa consumir. A gente começou a ter a cobrança na linha certa, de quem produz. E quem produz começou a buscar alternativas de ter uma tecnologia mais limpa. E isso ajudou imensamente a melhoria nesta parte desses produtos que utilizavam esse tipo de gás. É ou não é, professor? Isso mesmo, professora Sandra. As mudanças climáticas, então, ela envolve justamente isso que a professora relatou. Questões técnicas, tecnológicas, políticas, sociais, relacionadas à saúde, ambiental. Então, nós temos econômicas, nós temos várias classificações para as empresas e as indústrias nos dias atuais. Algumas, né, conseguem tratar esses gases e abraçam as causas ambientais, então são indústrias ecologicamente corretas, vamos dizer assim. Sustentáveis, não é que a gente fala? Isso. E só que em contrapartida existem indústrias que acabam poluindo por aquelas que estão cuidando, né? Acabam poluindo muito mais por aquelas que estão cuidando. Então, por mais que nós avancemos aí nesse processo, temos orientado, então tem legislações específicas e legislações um tanto quanto não só educativas, mas legislações punitivas com relação a esse quesito da poluição ambiental como um todo. Ainda tem, então, indústrias que acabam burlando o sistema e dizendo, são só alguns litros de gases que eu estou soltando na atmosfera e isso vai se dissipar, mas quando a gente vai juntando isso em larga escala, nós começamos a observar mudanças severas no clima à nossa volta, e isso que nos preocupa, né, professora Sandra? Exatamente. E nós temos uma previsão até o final do século XXI, agora que nós estamos vivendo, que o tempo passa muito rápido, quando a gente percebe já está lá no meio do século e final de século, então a previsão é que haverá um aumento de 3 graus centígrados na temperatura. Isso tem uma implicação, 3 graus a gente nem percebe, mas 3 graus global em todo o globo terrestre, que nós somos mais água do que terra, né? Então, esses 3 graus têm uma implicação muito grande, principalmente no derretimento das calotas glaciais, não é? Dos polos, elevação dos mares, crises hídricas por vários lugares e assim por diante. É preocupante, não é, professor? Super. O impacto, né, professora, as pessoas têm que parar para pensar que as ações que aconteceram, né, lá atrás, há décadas atrás,
Então, a gente começa o impacto do aquecimento global nos ecossistemas, né, começa a ser registrado, né, começa a ser visualizado em 1950. Então, mas em 1850 começa o registro sistemático do aumento dessa temperatura. Então, hoje nós estamos observando, estamos colhendo as consequências que foram realizadas há 50, né, ou até mais anos atrás. Então, vejam, o que, que nós vamos ter para frente? Né? Se nesse exato momento nós estamos com alterações climáticas severas, numa oscilação aí dos eventos El Niño e La Nina, que não tem mais uma sequência característica, daqui 20 anos, daqui 30 anos, o que, que vai acontecer? Né? O que será previsto? A gente tem modelos preditivos, estatísticos, que podem nos dar mensurar o que, que pode acontecer. Mas nós não temos mensurações boas se continuarmos a passos largos, poluindo e jogando compostos e gases tóxicos na atmosfera, não é mesmo, professora? Exatamente. E isso faz lembrar a, a, a emissão de contaminantes em vários rios, mares, oceanos, e isso acaba diminuindo, inclusive, a produção de oxigênio, porque a gente não pensa muitas vezes que o oxigênio não é só melhorado ou produzido em florestas, ele também é no mar. E se o mar, como está assim, com ilhas de lixo, com grande poluição de petróleo, poluição por plásticos, lixo em geral, e até mesmo aquecimento da água, que tem uma implicação muito grande sobre os organismos que ali vivem, então é preocupante também. Então vejam que a poluição ela não é tão pontual, ela pode ser pontual aonde ela faz o despejo, não é? De onde vem, mas ela não tem assim como, vamos dizer, culpar ou então atribuir essa poluição a um único segmento. É no geral. São excesso de transporte marítimo, excesso até de utilização indevida, pesca indevida, o aquecimento global vai refletir em tudo isso. Vai diminuir, inclusive, as espécies no mar. Não é mesmo, prof? Isso mesmo, professora. As pessoas precisam entender que existem uma relação, né, muito intrínseca nesse processo, né, entre o meio ambiente e as outras formas de vida. Então, não é só aquele jargão que todo mundo já ouviu dizer, o indivíduo ele está ali como ecochato e biodesagradável, né, Nós somos, né, protegendo prof? protegendo ali só o meio ambiente, o meio ambiente, o meio ambiente, só que as pessoas precisam parar para refletir, precisam parar para pensar que nós, seres humanos e outras espécies, estamos inseridos em equilíbrio aonde? Em todos os ecossistemas ambientais à nossa volta. Então, se eu destruo determinado ecossistema, determinado bioma, eu preciso entender que eu estou destruindo o lar de alguém, eu estou destruindo a casa de alguém, independente da espécie e da forma de vida, né? Então, pode ser humana, pode ser animal, né? Pode ser de uma planta. Eu preciso entender que todas as formas de vida estão presentes no nosso planeta em equilíbrio. E quando eu interfiro nesse equilíbrio, independente da forma, se é com ação antrópica ou não, eu quebro isso e abro margem para instalação, de repente, né, que é o que a gente está vivenciando agora, de doenças, né, e essas doenças podem acometer tanto o ser humano como os animais de um modo geral. E grande parte desses animais acabam tomando a culpa, no caso de várias doenças, como sendo o causador, quando, na verdade, ele é apenas um indicador, Isso não é? mesmo, é o que a gente chama de animal sentinela. Então, Sentinela. um exemplo claro de animal sentinela é no caso da malária. Então, por que que a gente tem malária hoje aparecendo aí como como uma doença reemergente? Porque houve desequilíbrio, né? Então, o homem
poluiu demais o meio ambiente, destruiu as florestas, e aí a gente começa com a propagação em larga escala, o aumento em larga escala desses vetores, certo? Então, o que Exato. acontece muitas das vezes, né? A necessidade desse equilíbrio é importante, né? De manter esse equilíbrio entre as espécies. E eu lembro, professora Sandra, que saiu várias reportagens nos surtos que a gente teve de febre amarela, das pessoas culpando os macacos, né? E o Até macaco mesmo matando os matando os bichos. macacos. E aí a gente precisa lembrar da importância que esse macaco tem, porque ele é um animal sentinela. Então, se a gente precisa lembrar disso, o que é um animal sentinela? Ele é como se fosse a nossa barreira, o nosso protetor. Ele está indicando para o ser humano que alguma coisa não está bem. Porque se ele está em desequilíbrio, está morrendo na natureza, alguma coisa diferente está acontecendo. E o ser humano precisa se atentar a isso, né? Nós não somos a espécie dominadora do processo, nós somos mais uma espécie aqui e precisamos respeitar as outras para não acontecer, né, a vinculação aí de tantas zoonoses como nós temos observado nos últimos tempos. Exatamente. A gente não pode pensar que nós somos soberanos sobre as outras espécies. Nós somos uma cadeia entre animal, meio ambiente e o humano. A gente depende, querendo ou não, a gente depende de várias espécies de animais. Quando a gente pensa que o sapo ou a aranha não tem a sua, é, a sua representação dentro dessa cadeia, ela tem. Assim como esse macaco, assim como os peixes, algumas espécies no mar, né? Assim como as árvores também têm. Então, essa parte, e quando a gente fala em poluição, em implicação com a doença humana, a gente pensa logo nas queimadas, no mal-estar respiratório, nas doenças respiratórias, tal. Necessariamente não é só na queimada, né, professor, que a gente tem que se preocupar. É o que hoje Isso. está mais na mídia, né? Verdade, Mas, professora Sandra, é isso mesmo. Então, nós temos o que a gente chama dessa tríade, né? Essa relação que a gente tem entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, nós conhecemos hoje como saúde única, e é um conceito que precisa aí ser propagado, é um conceito que precisa ser absorvido por boa parte da população, né? As pessoas precisam conhecer, né, esse contexto da saúde única e da importância que isso tem para a vida, né, da população de um modo geral, para a importância para todas as formas de vida, né? Então, a melhoria pensar de vida único, pensar é, único é importante. Então, não adianta só, eu preciso manter o equilíbrio entre todas as partes. Às vezes, quem está nos acompanhando aí pode falar, professor William, professora Sandra são contra o desenvolvimento. Não, nós somos a favor do desenvolvimento, nós somos a favor do desenvolvimento sustentável. sustentável. Nós precisamos, nós somos uma espécie extremamente inteligente e nós precisamos conseguir achar o equilíbrio de volta entre as três áreas, né? Tem como crescer? Tem como crescer. Tem como se desenvolver enquanto sociedade, enquanto país? Tem, mas nós precisamos fazer isso de uma forma sustentável, sem agredir todas as formas de vida e todos os biomas que nos rodeiam. E também, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter essa preocupação não só em se preocupar em que planeta nós vamos deixar para a próxima geração, mas como nós estamos, como nós vamos sobreviver nesse planeta hoje com a nossa geração, porque a nossa geração também é tão importante quanto as próximas que virão. Sim, Então, esta sensibilização que nós estamos tendo já desde a década de 80, início de 80, final de 70, 80 no Brasil, ela tem se firmado bastante. E não é somente na sociedade civil, ela também ela está em todas as áreas, né? A necessidade que se sensibilize em todas as áreas. Né? Tanto é que grande parte das escolas, tanto municipais quanto as particulares ou as estaduais, tal, elas têm a disciplina de educação ambiental. Querendo ou não,
Quando a gente fala em desenvolvimento, em sustentabilidade, em bem-estar, em evitar, no caso, complicações da contaminação desta, ou do complicação do aquecimento global ou da mudança climática, a gente pensa logo que a educação ambiental é a base disso. A educação sempre é a base para que o país melhore. Não importa que seja Brasil, que seja um país europeu, a base do desenvolvimento, não só sustentável, mas o desenvolvimento social, é a educação. E hoje, nos dias atuais, né, professora Sandra, não tem como a pessoa dizer ou alegar que ela não teve acesso ao conhecimento. Então, hoje nós temos TV aberta, TV fechada, que passam diversos programas relacionando, né, essas questões ambientais, a proteção do meio ambiente. A professora sabe que eu, às vezes, acordo com os sabiás pela manhã, né? Eu acordo, às que vezes, no privilégio, domingo, professora! super cedo aí, acabo acordando. E num desses domingos que eu acordei super cedo, eu tive a oportunidade, né, de assistir um programa na TV, e eles estavam justamente falando do desenvolvimento sustentável, do equilíbrio que precisa existir entre o agronegócio e o meio ambiente, por exemplo. E eles estavam numa plantação de café num estado do país, se eu não me engano, era Minas Gerais, no estado de Minas, e eles estavam fazendo um teste, né, juntamente com a Embrapa, e eles dividiram, né, os hectares lá do cafezal, e metade dos hectares do cafezal estavam sendo polinizados com abelhas, e a outra parte do cafezal não estava sendo usado aquela quantidade X de abelhas. E aí eles levaram isso depois para o laboratório, né? Então eles foram para o laboratório depois analisar esses grãos de café. Então os que foram polinizados pelas abelhas tinham um teor melhor, não tinha? Os que não foram, qual a diferença? Qual a diferença produtiva, financeira? Então o produtor ali, ele alugava as caixas de abelhas. Então, ele aluga as abelhas, ele leva as abelhas para o local. Então, vejam que a gente tem um exemplo aqui de preservação ambiental, preservação das abelhas e ganho econômico de ambos os lados, né? Então, tem uma cooperação econômica aí, tanto do produtor quanto do meio ambiente, enfim, todo mundo ganha nessa situação. Não é mesmo, professora? Exato, ainda vou levantar um desafio aí para a gente parar para pensar. A abelha procria ou tem disseminação em locais que é usado com muita intensidade os agrotóxicos? Não. Se nesta parte que foi selecionado, essa parte do cafezal, que foi selecionado para disseminar as abelhas, e elas conseguiram melhorar o teor, é porque realmente esta parte, então, era livre ou tinha uma quantidade muito pequena de agrotóxicos. Porque grande parte dos países que são taxados de super desenvolvidos ou desenvolvidos, não tem quase mais insetos e não tem abelhas. A preocupação é essa, não tem mais. Então, já há campanhas, inclusive nos Estados Unidos, para que volte a ter as abelhas. E elas, em grande parte, elas foram extintas justamente pelo uso indiscriminado ou exacerbado de agroquímicos ou fitoquímicos, né? Que são os agrotóxicos e tudo mais. Isso mesmo, e elas são um indicador ambiental aí para a região, para o local, né? Então, Exato. as abelhas, na verdade, elas têm lá o ferrão como um mecanismo de defesa, né? Mas, na verdade, elas são muito mais nossas amigas do que nossas inimigas aí, né? Então, hoje a gente tem incentivos para a construção de meliponários, que é com aquelas abelhas sem ferrão. Pesquisem aí na internet, vocês vão achar opções bem bacanas de como construir um meliponário de abelhas sem ferrão, para contribuir um pouquinho aí com o ambiente à nossa volta, né? Então, tem relatos na internet, você pode pesquisar, de grandes centros urbanos, as pessoas tendo o seu meliponário na sacada dos apartamentos,
por exemplo. Então, são opções hoje em dia que nós temos de contribuir um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, né, professora Sandra? Se cada um evitar a propagação, né, se cada um segregar o seu lixo de forma correta, não atear fogo no lixo para ele desaparecer da sua vista, mas embora ele desapareça ali da sua vista, ele está aí no ar, contribuindo aí para o aquecimento. Então, isso é importante, né? E lembrar que nós, no nosso país, estamos passando por um momento bastante difícil, com diversas regiões aí com queimadas acontecendo. Essas queimadas, nós já temos os relatos que algumas, elas são ocasionadas de forma acidental e outras, em sua grande maioria, propositais, né? Então, isso nos preocupa porque compromete, né? Compromete o clima a nível local, compromete o clima a nível global e compromete todas as formas de vida ali que perpassam essa região que está queimando, que está ardendo aí em chamas. Então, é muito importante, né, pensarmos nisso, tanto na hora de segregarmos os nossos resíduos, quanto na hora de cuidar, né, para que, fui fazer uma trilha e vi uma garrafa de vidro lá naquela trilha, no meio da mata, pegue essa garrafa e leve até um destino adequado. Mas não fui eu que joguei a garrafa ali, não tem problema, mas você está usufruindo daquele ambiente, pegue aquela garrafa e jogue fora, porque ela pode ser o início, o start aí para o início de um grande incêndio e comprometer todas as formas de vida que ali estão. Então, falando em queimada, se elas não fossem com tanta intensidade e tal, o custo da saúde também, da saúde pública, também seria bem menor. Isso nós estamos pensando na parte econômica, mas vamos pensar mais em primeiro plano na saúde do indivíduo e também na sobrevivência das espécies que estão ali. Por exemplo, a parte do Pantanal, quantos animais que já estavam na fase adulta, que demoram para chegar, primeiro, demoram para se acasalar, demoram para procriar, quando chega na fase adulta, morrem queimados ou tem comprometimento tão sério que acaba extinguindo aquela espécie. O humano, então, com complicação respiratória gravíssima. Os postos, além da pandemia do Covid-19, que tem comprometido imensamente a parte respiratória das pessoas, né? Que é o início, que depois evolui e tal, os postos de atendimento de saúde estão entupidos de pessoas nessas regiões com complicação respiratória. Veja que não é somente, veja como não é pensar somente naquele espaço onde você está inserido, ou o espaço que você está vivendo. É uma visão sistêmica. Quando a gente fala em meio ambiente, saúde única, ela é uma visão extremamente sistêmica. Se olharmos somente num ponto, a gente vai ficar míope, realmente, que é a visão míope que a gente diz dentro da gestão, né? E começa a não fazer o gerenciamento ou buscar os motivos ou buscar uma minimização, melhorar aquele ambiente sistemicamente. E a resposta demora mais. Isso mesmo, professora. E com relação ao que a professora disse, com relação ao impacto na saúde, é muito importante que a população preste atenção em pequenos detalhes, né? Então, eu quero sair fazer uma caminhada. Tente não ir nos horários que o trânsito está mais pesado, porque geralmente as pessoas têm o costume, né? Ou as ciclovias foram, os trechos de caminhada foi construído aí perto de grandes rodovias, e aí você está caminhando ali achando que está fazendo bem para a sua saúde, mas está respirando todo o ar contaminado emitido ali pelos veículos que estão passando. Mas, eu fiz isso 1, 2 vezes, mas o problema é que você vai fazer isso repetidamente por um longo período de tempo, e isso vai causar impacto aí na sua saúde, né, na sua saúde respiratória, principalmente nesse quesito, né? Então a gente não para pensar em pequenos detalhes que acontecem na nossa vida diária.
A gente não para. Então, essa visão sistêmica é interessante, né, professor? Poderíamos ficar aqui falando por mais algum tempo, professor, mas infelizmente o nosso É tempo um já está bate-papo se gostoso, né, esgotando. professora? Falar das coisas, falar da proteção da vida como um todo, né? A gente vai, pode É, deixar que a gente vai noite adentro é, aí falando. Tanto é que o professor William é coordenador dos cursos de pós-graduação na área da saúde na Uninter. Então, ele tem vários cursos na área da saúde e eu na área de meio ambiente, a gente acaba tendo uma conversa muito cruzada ali, muito boa, não é, professor? Proveitosa, isso mesmo. Proveitosa. Sempre com a visão da proteção, não somente da vida humana, mas ambiental, animal, a saúde única, na verdade. E Isso mesmo. principalmente nessa época tão uma árida nós estamos vivendo, com tantas complicações, com a pandemia, com tantas consequências não muito boas, né? Mas quero agradecer, professora, a Eu sua que agradeço, fala, a sua professora. contribuição, que foi fantástica, e agradecer também a quem está nos ouvindo. Muito obrigada e até o próximo programa. Até a próxima. Abraço.